Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais um conteúdo da nossa aula de educação física, né? Um dos nossos conteúdos. Vamos iniciar o segundo bimestre com dança e luta, né? O conteúdo de dança e luta, o resgate das danças e a apresentação. Então, qual é o objetivo da gente estudar as danças e as lutas, né? Resgatar os conhecimentos referentes às danças folclóricas pernambucanas, diferenciando-as e compreendendo-as enquanto manifestações influenciadas pelas culturas indígena, negra e europeia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as nossas danças folclóricas do nosso estado de Pernambuco, elas sofreram influências tanto da parte indígena quanto da parte negra dos africanos, né, dos que estavam dos negros escravos e tanto da parte europeia, tá? Então, a nossa sequência de aula vai ser o conceito de dança folclórica. O que é dança folclórica, tá? Então, contribuições culturais para a dança folclórica brasileira, danças folclóricas pernambucanas e algumas indicações e aí revisão e a conclusão da nossa aula, tá certo? Do nosso conteúdo. Questionamentos iniciais. Então, para vocês, o que é que vocês compreendem por danças folclóricas? Eu acabei de falar aqui que as nossas danças folclóricas do nosso estado de Pernambuco, elas sofreram influências tanto indígenas como negras, africanas, através dos escravos, como europeias, né? E quais as danças folclóricas pernambucanas que vocês conhecem? Danças folclóricas também chamadas de danças típicas daquela região, no caso da nossa região, no caso do estado de Pernambuco, certo? Quais são as danças culturais que nós temos aqui no nosso estado? Então, vamos para o conceito de dança folclórica. Dança folclórica é uma forma de dança social que se desenvolveu como parte dos costumes e tradições de um povo e são transmitidas de geração para geração. Ou seja, são aquelas danças tradicionais, né, que vêm dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e é passado de geração em geração. Tá certo? Estão relacionadas, né, as danças folclóricas estão relacionadas aos aspectos históricos, religiosos, festas, lendas, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas tradicionais e populares são danças carregadas de um forte simbolismo que o povo realizava de forma espontânea em diversos momentos da sua vida social, por puro divertimento ou associadas a momentos de trabalho ou de celebração religiosa. Profana quer dizer que não é de cunho religioso, e rituais, que também não quer dizer que não tem cunho religioso, né? E também pode ser através de deuses, como os próprios índios reverenciam alguns deuses, tá? E aí, as contribuições culturais para as danças folclóricas brasileiras. Então, as danças folclóricas brasileiras sofreram influência de diferentes culturas. A fusão da cultura indígena, negra e europeia. O que é fusão? É a mistura, tá? Foi pego um pouco da dança indígena, um pouco da dança africana, através dos escravos, e um pouco da dança europeia. Contribuiu para a diversidade de nossas danças folclóricas. Nossas danças folclóricas expressam passagens e fatos de origens culturais do Brasil. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se por um figurino bastante colorido e acompanhado de uma musicalidade alegre com letras populares e simples. A gente tem aqui no nosso estado algumas dessas danças folclóricas com a musicalidade alegre, como o próprio frevo, né? E com um figurino bastante colorido, como as quadrilhas juninas e também o próprio frevo, né?
Cada uma das regiões do Brasil apresenta uma variedade de danças folclóricas que expressam o espírito do seu povo. E aí a gente tem um exemplo, né, alguns exemplos de danças folclóricas em todo o Brasil. Tá? Então temos na Paraíba e em Pernambuco a ciranda, o maracatu em Pernambuco, o maculelê na Bahia, o caxambu em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o carimbó no Pará, o cavalo piancó no Piauí, o frevo em Pernambuco, o torém no Ceará, o tambor em Goiás, a dança do tamanduá no Espírito Santo, o mineiro pau em Minas Gerais e Rio de Janeiro, crioula no Maranhão e no Piauí, o siriri no Mato Grosso, pau de fitas vilão lá em Santa Catarina, espontão no Rio Grande do Norte e na Paraíba, o fandango em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná, a catira ou cateretê em Minas Gerais e em São Paulo, dança do lelê no Maranhão, dança do maçarico no Amazonas, tambor de batuque em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Essas são algumas danças folclóricas do nosso Brasil, certo? Só que tem ainda muito mais. Isso aí só são alguns exemplos, tá? Danças folclóricas pernambucanas. Então o folclore pernambucano, né, ele é bastante rico nas nossas danças folclóricas, tá? O marcante passado histórico aliado à criatividade do povo pernambucano resultaram em uma cultura popular extremamente rica e diversificada. Dos europeus, o gosto pelas danças da corte, pelos bailados e epopeias. Dos negros escravos, os requebros, a religiosidade e ritmos cadenciados. Dos índios, o misticismo, a graça e a leveza de movimentos próprios de uma raça que tinha na dança um reflexo do seu dia a dia. Então, assim surgiram as mais variadas expressões populares, quase sempre associadas aos principais ciclos festivos. No caso nosso aqui, o ciclo carnavalesco, o ciclo quaresmal, o ciclo junino e o ciclo natalino. Então, nas danças folclóricas pernambucanas, a gente tem alguns exemplos como ciranda, o maracatu rural, o maracatu nação, os caboclinhos, o frevo, o cuco, a quadrilha, o chachado, o baião, o xangô e o cavalo marinho. Então, vamos passando aqui e aí a gente vai ver a nossa primeira manifestação cultural, que é um patrimônio, né? E aí a gente vai estudar um pouco ela, depois disso a gente vai ver um vídeo explicando mais ou menos, tá certo? Então, danças folclóricas pernambucana, ritmo, frevo. Dança individual, que não se distingue sexo, faixa etária, nível socioeconômico. O frevo frequenta as ruas e salões no carnaval pernambucano, arrastando multidões num delírio contagiante. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Que não é uma dança específica de mulher, não é uma dança específica para homem, não existe idade, tem crianças de 2, 3 anos dançando, tem senhores de idade de 90 anos dançando frevo ainda, né? E não existe pobre ou rico, que isso aqui não é uma dança só para rico ou só para pobre, né? E aí é uma dança de rua, uma dança de salão, é uma dança que é para ser vivenciada em qualquer lugar, numa academia, por exemplo, tá? As composições musicais são a alma da coreografia variada, complexa e acrobática. Então, lembra lá do conteúdo de ginástica que a gente viu algumas acrobacias da ginástica está sendo utilizada no passo do frevo, tá? Dependendo da estruturação musical, os frevos podem ser canção, de bloco ou de rua. As coreografias recebem denominações específicas: chã de barriguinha, saca-rolha, parafuso, tesoura, dobradiça, pontilhado, pernada, carrossel, coice de burro, abanando o fogareiro, caindo nas molas, etc. Isso aqui são alguns nomes dos passos que foram dados para o frevo. Agora a gente vai ver um pouquinho da história do frevo, tá bom? De como surgiu o frevo.
final do 19, dois grandes acontecimentos vão marcar a história do carnaval de rua da cidade. A abolição da escravatura e a proclamação da República. É nesse período que as primeiras agremiações carnavalescas surgem no Recife. Então, nós vamos encontrar registros dos primeiros clubes pedestres, que hoje nós conhecemos como clubes de frevo. O frevo ele teve origem no dobrado. Né? No final do século XIX, as fanfarras, que normalmente eram militares, tocando aqueles dobrados, negócio, daí começaram a haver variações. Aí vieram influências do machiste, da polca, né? Da própria quadrilha, e aí foram surgindo o ritmo do frevo. E o passo do frevo, que se dança, ele foi originado da capoeira, que era proibido, né? Quando os escravos foram libertados, eles não podiam lutar capoeira porque eles usavam, às vezes, a luta para assaltar. Então era proibido. Então, quando eles estavam na frente de um dobrado, fazendo as exibições de capoeira, que aparecia uma polícia, aí eles mudavam o passo, né? E aí veio o passo do frevo. Né? E a palavra frevo, segundo pesquisa aí, a primeira vez que ela foi usada foi em 1907, que era como o pessoal dizendo que as pessoas pulavam na rua como se estivessem fervendo. Né? Aí veio a dela de frever, de não sei o quê, aí veio o frevo. Então esse frevo, ele vai se tornar o símbolo da identidade do Carnaval de Pernambuco. Então, como vocês viram lá, a história do frevo ela se confunde muito com a capoeira, né? Então foi-se utilizado alguns golpes de capoeira disfarçando no frevo, porque a prática de capoeira estava sendo proibida, né? Para que os negros escravos eles não praticassem a capoeira. E isso aí a gente vai ver no conteúdo de luta também nesse segundo bimestre. Eles utilizavam da sombrinha e para fazer alguns golpes de capoeira eles se escondiam atrás do frevo, tá certo? Do ritmo frevo. Mais uma manifestação cultural, né? Do estado de Pernambuco, a gente tem os caboclinhos. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é influência o quê? Influência indígena. Lembra lá que eu já falei um pouquinho atrás que nós sofremos, né, influência. As nossas danças folclóricas pernambucanas sofreram influências indígenas, europeias e africanas, negras africanas. Então, de origem indígena, os caboclinhos é um folguedo bastante tradicional em Pernambuco, talvez o mais antigo do Brasil, pois seu primeiro registro data de 1584. A dança representa batalhas, caçadas e colheitas dos índios, tá certo? Então a música leve e ligeira é executada por pífano. Pífano é um tipo de flauta, tá? Reco-recos e ganzais. As coreografias são muito ricas com passos que exigem desenvoltura e agilidade. E aí agora a gente vai ver um pequeno vídeo mostrando, né, como são os caboclinhos, certo? O caboclinho, assim como muitas das danças que surgiram no período de colonização do Brasil, é fruto da fusão de elementos europeus, africanos e indígenas, e nele o que predomina é o componente ameríndio. O que muitos estudos mostram é que ele surgiu a partir da introdução de elementos católicos em práticas indígenas já existentes. A partir de 1600, com a interferência dos jesuítas nas danças indígenas, elas começam a ganhar uma dramaticidade. Se dramatizavam cenas, pequenas histórias ligadas ao contexto de colonização.
Então se falavam de guerras, reis, rainhas, pajés. Embora Mário de Andrade tenha chegado a registrar os caboclinhos como um auto, portanto tendo ali uma teatralidade, hoje em dia a gente não encontra mais esse enredo. O que a gente tem são falas que mais parecem gritos de guerra, feito no início e no final da brincadeira. Já a religiosidade é bastante intensa, não diretamente ligada ao catolicismo, mas o caboclinho está ligado ao culto de Jurema, que é fruto do sincretismo afro-ameríndio. Todo caboclinho tem uma sede e em toda a sede tem um pequeno altarzinho. E nesse altarzinho é curioso de ver, porque tem entidades católicas, de religiões africanas, associações a entidades indígenas. Essa manifestação é hoje encontrada no Rio Grande do Norte, em Alagoas, Minas Gerais e Pernambuco. Embora cada uma tenha a sua particularidade, elas dividem de um ambiente sonoro e de um caráter de movimentação comum. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são do Caboclinho Sete Flechas, que fica na periferia de Recife. Hoje em dia, o caboclinho ocupa dois momentos na vida dos brincantes. Um corresponde a um período que antecede o carnaval, onde eles fazem os chamados treinos e ensaios, ali na própria rua da sede do caboclinho, e outro é no próprio carnaval, onde tem diversos desfiles dos caboclinhos. Durante todos os dias, eles saem pelos bairros da cidade. Na terça-feira de carnaval, tem um grande desfile na Avenida Dantas Barreto, em Recife, com vários caboclinhos, não só de Recife, mas de várias cidades próximas. O caboclinho é essa dança muito rica corporalmente, que cada ano vem ganhando mais espaço no Carnaval de Recife e entre os pesquisadores também. Certo, gente? Visto essa manifestação cultural dos caboclinhos, né? A gente agora vai para a próxima manifestação cultural bastante conhecida por vocês, né? Que é a quadrilha, que vem através do nosso ciclo junino, né? E aí é uma manifestação folclórica típica do ciclo junino. Dança-se em pares, formando duas alas. O primeiro par de cada ala representa o guia, aquele que deve orientar os demais. Enquanto isso, o marcador vai anunciando os passos, cuja terminologia básica teve origem nos salões aristocráticos da França. Em geral, o número de 30. Ao som de conjuntos regionais, com música da época, os participantes dessa manifestação, vestidos em trajes matutos, enchem de alegria e beleza as noites pernambucanas. Então, assim como o frevo teve uma origem mais africana, né, através dos escravos, o caboclinho teve uma origem indígena, praticamente. A quadrilha agora vem de origem europeia, dos salões da França, né? Isso aí é uma manifestação que veio através dos europeus, né? E aí os brasileiros adaptaram para formar a quadrilha junina, certo? Agora a gente vai ver também um vídeo relacionado à quadrilha, tá bom? Depois do carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e têm suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho, pleno verão europeu. No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo,
As pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a 3 santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio. As mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteirice. Ou seja, o dia é do santo, mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilha e sai falando anarrié? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto, a coisa ficou bem animada. Falou em acordeon? Uma das figuras mais marcantes das festas juninas? Quase impossível passar por uma sem ouvir uma de suas músicas. Foi Luiz Gonzaga, o rei do baião, que esse ano estaria comemorando seu centenário. Ele difundiu e popularizou as festas juninas, cantando sobre o sertão e o povo nordestino. Canções como Asa Branca, Shot das Meninas e Vida de Viajante são repertório certo nessa temporada e clássicos da música brasileira. Em breve, você poderá conferir essa história nas salas de cinema de todo o país. Agora, se você quer saber como eram as festas juninas antes do Gonzaga, bem, isso nem eu sei. Quem sabe a gente descobre vendo o filme? Turma, a gente vai ficando por aqui depois desse vídeo, tá? Espero que tenham gostado da aula. E aí a gente vai fazer algumas atividades mais pra frente, tá bom? Forte abraço!